Olá pessoal, aqui é Kleber Galúcio, professor dos cursos de extensão do Instituto Infinet, e nessa Spring Camp nós vamos aprender a criar brushes, ok? Então, para a criação de brushes, eu vou criar aqui uma forma só para a gente comparar, tá bom? Só para a gente começar a comparação. Dentro do painel Brushes, que pode ser acessado através do menu Window, opção Brushes, ou nesses pincéisinhos aqui, que é representado nesse ícone, eu dou um clique nesse New Brush, ok? E aí eu já tenho a primeira forma, que é o pincel caligráfico. O pincel caligráfico não depende de nada, é só clicar e criar, que aí quando você clicar em OK, você já tem aqui uma forma que você pode representar como se fosse a ponta de uma caneta, alguma coisa do tipo. E aí, a partir daqui, você já tem uma referência para que você possa lançar o seu formato de brush. Então, quando eu clico em OK, ele já tem aqui um formato que eu acabei de criar. Esse formato já é aplicado no meu objeto quando eu seleciono e pronto, nada mais. Você só tem que mexer na organização do ângulo, o posicionamento desse brush e mais nada. Esse é o pincel caligráfico. Então, outro pincel que a gente pode ter, e é um pincel muito interessante, é o Scatterbrush. O Scatterbrush depende de um objeto. Aí você tem que criar o seu objeto. E aí eu vou pegar aqui, eu vou só duplicar essa forma para que eu possa, deixa eu ver, colocar aqui agora azul. E aí nessa forma aqui, eu tenho essas duas estrelinhas, deixa eu tirar aqui o contorno para ficar mais bonitinho. Ótimo, então aqui, nessas duas formas, eu seleciono essas duas formas e escolho a opção do Scatterbrush. O Scatterbrush tem por objetivo criar uma forma com um contorno com essas estrelinhas. Como é scatter, ele fica meio espalhado. Então, se eu simplesmente escolher aqui, por exemplo, um tamanho, vou diminuir um pouquinho o tamanho para 60%, em torno de 60%. Espaçamento também vou diminuir para em torno de 70%. Scatter, espalhamento, vou botar um pouquinho aqui de botar uns 20, 40 e poucos por cento, tá bom. Rotação, vou gerar um pouquinho aqui. Posso dizer ainda que ao invés de valores fixos, eu vou utilizar valores aleatórios. Então, desses valores aleatórios, nós temos assim a criação desse brush. Um detalhe que é interessante é que a gente pode determinar qual vai ser o método de pintura. Se vai ser através de tinta, tinta e contorno ou uma cor aplicada diretamente. Eu não vou mexer nisso aqui agora, mas vale a pena você testar essa opção. Ok? Aqui também você encontra umas dicas que aí você, baseado na cor de contorno, ele mostra para você como que o seu objeto vai ficar. Ok? Quando eu clicar em OK, eu volto àquela tela principal, vou chamar aqui de brushes de estrelinhas e vou clicar em OK. Quando eu clicar em OK, pronto, as estrelinhas estão criadas. Qualquer objeto que eu selecionar e clicar nas estrelinhas vira aqui o nosso brushzinho, ok? Outro detalhe que a gente pode observar é o seguinte, a gente pode criar também nessa terceira opção um Art Brush. O Art Brush é o seguinte, com esse Art Brush, a gente pega o objeto que a gente acabou de criar e forma um brush com ele. Então vou dar um OK aqui só para você ver como é que vai ficar. Vou criar um outro círculo e aí nesse círculo, o nosso brush desse círculo vai ser esse monte de estrelinha aqui, certo? Porque na verdade ele é formado por essa forma, por esse círculo com as estrelinhas, certo? Uma forma interessante que eu gosto de aplicar nesse objeto é aqui assim. Eu posso pegar aqui uma forma, uma linha, pegar uma outra linha, mais ou menos por aqui assim. Eu vou criar um novo ponto aqui no meio. Eu vou mudar o posicionamento desse ponto de leve aqui assim, puxar esse um pouquinho mais para cá
e puxo esse um pouco mais para cá, então modificando aqui os pontos de forma bem interessante. Depois eu pego a ferramenta Blend, clico na primeira forma, clico na segunda forma, ele já gera para mim um intermediário que, quando eu selecionar esses objetos aqui, Specified Steps, eu dei um duplo clique na ferramenta Blend, e aí eu vou dizer que esse aqui vai ter mais ou menos uns 20, deixa eu ver se vai ficar legal. Mais ou menos eu vou aumentar aqui para, deixa eu ver, aqui ficou legal, 57 ficou legal, vou deixar assim. E isso aqui para mim pode virar o meu Art Brush. Clico nessa opção, já digo que ele vai virar um Art Brush, dou OK, aqui eu também não preciso mudar muita coisa, clico em OK também. E crio um elipse para a gente ver como é que vai ficar, só de brincadeira, olha como é que já ficou. Uma coisa assim bem diferente, né? Eu gosto de criar essas coisas assim, são coisas que a gente não imaginaria. A gente vai tentando e vai descobrindo quais são as brincadeiras com as ferramentas do nosso querido Illustrator. Outra coisa que a gente pode fazer é clicar nesse New Brush e vir ao Bristol Brush. Quando eu clicar em OK, você escolhe como vai ser a ponta do seu pincel. Aí você escolhe a ponta que você quiser, o tamanho desse brush, formas de configurar esse brush. Vale a pena mexer em todas, porque ele te dá um previewzinho de como ele pode ficar aqui com relação ao tamanho também. Quando eu clicar em OK, pronto, o nosso Bristol já está aqui. E ele já criou esse brush aqui bem diferenciado pra gente, tá bom? Outro detalhe que a gente pode criar, o Bristol Brush, se vocês observarem a quarta opção, eu tenho o Pattern Brush. O Pattern Brush, o que é bem interessante do Pattern Brush é você criar formas assim, diferenciadas. Eu vou criar aqui um quadrado, desse quadrado eu vou girar esse quadrado. Depois eu vou pegar aqui, vou pegar a ferramenta Scale, diminuir um pouco aqui a forma. Beleza, mais ou menos assim já tá bom, tá? E aí eu vou dizer que esse meu objeto, deixa eu só converter isso aí num objeto já como losango mesmo, Object. Deixa eu colocar aqui no Expand, clicar em OK. Aí isso aqui, esse losango, já é a forma que eu quero criar o meu Pattern Brush. Então, quando eu clicar no Pattern Brush, isso aqui vira para mim o preenchimento desse contorno, mas eu poderia ter um canto interno, poderia ter uma ponta ou a ponta oposta. Então, quando eu clicar em OK, ele já me dá essa configuração. Dessa configuração, se eu pegar esse objeto, olha só que simples, pegar uma outra elipse, já aplicar esse Bristol Brush, olha como é que ele fica bem interessante, olha que diferenciado, né? Fica uma coisa assim bem inusitada, né? Bem diferente do que a gente estava imaginando de repente. Olha lá como é que ele ficou, ok? Nesse objeto, eu poderia de repente dizer que esse objeto ele é um objeto nesse formato mesmo, tá? É só vir em Edit, Expand Appearance, já está nessa forma. E eu posso pegar de repente aqui, deixa eu ver rapidinho, a ferramenta Live Paint Bucket, que aí eu só preciso de repente escolher cores para ela e vir, deixa eu ver aqui. Deixa eu selecionar uma forma. Opa, está mostrando aqui para mim que eu preciso converter este objeto. Vou deixar esse objeto selecionado. E deixa eu clicar aqui. Olha, ele já pinta para mim. Claro que não é essa cor que eu quero. Deixa eu botar aqui esse aqui. Deixa eu botar o verde só para a gente ficar com uma coisa bem brasileirada aqui. Ótimo! Olha como é que ficou, bem diferente, saiu desse losango, mas acabou virando essa flor. E se eu quisesse trabalhar ainda com os outros formatos, né, desse brush, eu vou pegar aqui um retângulo, já fiz o retângulo, já vou pegar aqui o que vai ser o polígono. Pronto, já determinei aqui o que vai ser o meu polígono.
E já vou girar também. Preciso gerar esse objeto. Tá aqui certinho agora. Certinho. Eu vou conferir aqui. Vou achatar também, que eu vou pegar a ferramenta Scale. Já vou pressionando a tecla Shift para poder fazer isso aqui. Combinando bem aqui as pontas, né? Essas formas. Olha lá como é que ficou. E aqui eu vou pintar de como se fosse a madeira, mais ou menos como se fosse a madeira, né? do lápis, duplicando esse lápis. O objetivo aqui vai ser o de criar a pontinha do lápis. E mudando aqui a cor do preenchimento. Que tá mais ou menos, tá bom. E aqui eu já vou criar como se fosse a borracha. A borracha geralmente é rosada, vou colocar dessa forma e pronto. Esse corpo do lápis eu vou dizer que ele é um pattern brush, mais nada. A ponta do lápis, aí eu vou clicar, arrastar para essa pontinha aqui, mas pressionando a tecla Alt ou Option, ele já determina para mim que ele vai ser a pontinha mesmo. E aqui eu já clico e arrasto também com o Alt pressionado ou com o Option pressionado. Solto e ele já determina que ele vai ser a outra ponta. Então, gente, depois de feito isso, eu vou jogar isso fora. E se eu pegar qualquer forma e disser que isso aqui vai ser o lápis, tá pronto. Tá bom, pessoal? Então, é assim que a gente cria pattern brush, é assim que a gente cria os nossos brushes, e aí a liberdade de criação é sua. Até a próxima!